Gente, o programa de hoje está incrível, sabe por quê? Porque nós vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta e que faz muito bem para sua saúde mental: viajar. Se prepara, porque a gente vai dar muitas dicas legais e vai te dizer o quanto isso contribui para a saúde mental. Inclusive, tem uma pesquisa que a Alessandra vai ler pra gente, que fala sobre isso. Aguarde muita coisa boa por aí. Fica ligado. Segundo estudos publicados em um site de psicologia, algumas pessoas nascem com um gene que desperta esse desejo contínuo de viajar incessantemente e conhecer lugares, culturas diferentes. É o DRD47R. Esse nome esquisito para dizer que é uma derivação genética que está ligada à dopamina e que você fica com um bichinho chamado viajódromo. morrendo de vontade de viajar. De prazer. Ah, gente, muito prazer. E é um prazer estar aqui com quem? Com Graco, da Graco Viagem. Aê! Tá vendo aí? Viaje com o melhor, querido. Viajar te faz você sair da rotina, né? E se você estiver em uma boa companhia, então família, com quem ama, com amigos, para onde você for, qualquer lugar, faz uma viagem esquecer de qualquer problema que você tenha. Isso é verdade. É verdade, verdadeiríssima. Então, Graco, diz pra gente, quem é você? Então, eu sou Graco, sou da Graco Viagens, tenho uma agência de viagens que atende toda a região norte e nordeste do Brasil e o Brasil como um todo. A gente trabalha com pacotes de viagens, né? Então, aquele cliente que quer viajar, ele quer viajar sem se preocupar. Então, com a Graco Viagens, você vai ter passagens aéreas, você vai ter hospedagem, você vai ter locação de carro, aquele passeio, aquele ingresso, tudo que você pensar em viajar, a Graco Viagem faz para você não se preocupar. Só chegar lá, curtir e aproveitar a viagem. E é Ai, que verdade, delícia. viu, Aline? É. Olha, eu Já posso tô dizer querendo por marcar uma experiência viagem própria. aqui. E ele tem uns pacotinhos super mega econômicos, apesar das passagens estarem caríssimos. E aí a gente consegue realmente programar. Poxa, quais são as dicas da Graco Viagens? Então, o legal é que se você seguir o perfil do Graco, você vê que toda semana esse homem tá num lugar diferente, mano. É mesmo. E ele que vida conhece difícil. o melhor de qualquer lugar. E você dá suporte para todo o Norte e Nordeste, você falou. Porque quanto mais você viaja, mais propriedade daquele destino ou daquele produto que você vende, você vai ter para o seu cliente. Maravilha. Então, nossas viagens, nossos pacotes de viagem são pacotes personalizados. Porque quando o cliente compra um pacote de viagem, ele acha que vai ter só aquele roteiro, aquele cronograma do pacote, do horário, do passeio que ele vai ter, ou que se acordar cedo, ou para fazer o passeio. Então, a Graco Viagens monta algo exclusivo para você. Que maravilha. Esse é teu diferencial, então, Graco? Esse é o meu diferencial, porque hoje viagens, como ela acabou de dizer, né, a doutora, os preços estão muito elevados do aéreo, mas ainda você consegue encaixar naquele feriado, naquele final de semana, naquela programação de férias. Por quê? Quanto mais você se planeja, se programa, mais barato ou algo que vai caber dentro do seu próprio bolso. A gente trabalha com suaves parcelas, cartões de crédito, boleto bancário, então você tem que viajar. Não tem Rapaz, desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa. Eu já vi que a satisfação garantida é seu dinheiro de volta. Agora a pergunta que não quer calar, né? A primeira pergunta que a gente vai fazer aqui, muito importante para você. Conte um pouco da sua história. Como é que você começou na questão das viagens? Como foi isso na tua vida? Quando foi que você quebrou paradigmas, quebrou barreiras, saiu só do Amazonas, de Manaus do Amazonas, e começou aí a conquistar o Brasil todo? A Graco Viagens é uma empresa que existe há 6 anos, porém o Graco já tem uma experiência de 22 anos no turismo. Eu já vim de companhia aérea para algumas agências de viagens, já trabalhei na parte pública e acabei voltando para o turismo também, novamente. Porque sempre tinha aquela coisa, Graco, monta um roteiro para mim, Graco, tu conhece um país, Graco, tu conhece um destino, o que é que tu indica, o que é que tu acha, o que é que tu sugere? E aí, há 6 anos atrás, numa reunião de amigos, alguns amigos disseram, pô, Graco, por que tu não monta uma agência de viagens? E aí surgiu a Graco Viagens,
que faz parte do meu próprio nome, Graco, que naquele momento eu achava que algo que fosse interligar o meu próprio nome não fosse entoar de uma forma bem positiva, porque é o nome pessoal, seu, não sabe como é que as pessoas vão administrar isso, né? Não só de forma positiva ou negativa. Mas hoje, a Graco Viagens é uma empresa 100% online, a gente trabalha 100% home office, não temos foi escritório, mas atendemos você de qualquer parte do Brasil e de qualquer parte do mundo. Por quê? Com a pandemia, certo? Eu refleti, analisei e vi que naquele momento não era viável abrir um espaço físico, onde algumas empresas estavam fechando suas portas, grandes operadoras de turismo e agências de viagens também chegaram a fechar com a pandemia, e naquele momento da pandemia foi o auge onde a Graco Viagens e o Graco cresceu muito mais. Porque aí eu comecei a me perguntar, o que eu posso fazer de diferente para conquistar o meu cliente? Foi aí que eu comecei a impactar e gerar a experiência para aquele cliente que quer viajar com a Graco Viagens. Porque a partir do momento que você me dá a sua viagem, para que eu faça um orçamento, para que eu cote para você, eu vou viver o mesmo sonho que você está sonhando. E viagem é sonho, é você imaginar, é você criar ou entrar naquele horizonte de um destino que você quer conhecer. Ainda por cima, quando é o destino que você está indo pela primeira vez, que você não foi, que você sonha. Então, a gente sonha junto, a gente vive junto, a gente monta esse orçamento junto, e a Graco Viagem, no período da pandemia, começou a evoluir com isso. E hoje, eu sou influenciador do meu próprio negócio dentro das redes sociais, onde hoje quem não tem Instagram não vive, quem não tem rede social não vive. Se você não influencia uma outra pessoa, mesmo que seja o teu cliente, você também não está no mundo das redes sociais. Então, eu comecei a influenciar muito mais o meu próprio negócio para que as pessoas enxergassem e vissem por trás dos bastidores quem era o Graco da Graco Viagem. E a viagem, ela vem, antes da pandemia, ela já vinha tendo as agências de viagem vinha tendo uma decrescente, né? Porque as pessoas estavam meio que do yourself. Vou lá, pesquiso, vou atrás, vejo no site mais barato. Existem sites que né, mostram para você todos os tipos de passagem, roteiro, até adiciona carro, adiciona hotel e tudo. E estava cada vez mais assim e estava cada vez mais decrescente. Aí veio a pandemia, paralisou tudo e você conseguiu ver numa situação muito difícil e que já estava vindo de uma decrescente, uma possibilidade de fazer o seu negócio crescer, né? Onde é que você viu que estava tendo um gap aí que você falou, não, a Graco vai ser diferente. Aqui não tem, isso aqui, se a pessoa buscar sozinha, ela não vai conseguir, pelo meu conhecimento, pelo meu histórico, eu vou conseguir proporcionar isso para ela. Uma coisa interessante, embutido, que assim, eu adoro pegar conceito, né? O que a gente está falando? Nós temos um programa focado em saúde mental. Mudança de modelo mental, mudança de mindset. Qual foi a hora que te deu esse estalo? A hora que eu identifiquei que a Graco, ela não vende só uma viagem. Eu comecei a analisar que eu precisava focar em vender experiências. O meu cliente, ele tem que enxergar a Graco não só por um fator relevante chamado preço. Que preço você busca pela internet, como ela acabou de citar? Na própria internet, nos sites, você vai analisar e vai pesquisar preço. Mas será que esse preço vai te impactar com uma experiência, com um suporte, com uma assessoria? Tu vai ter algo para contar, a não ser um site de compra que você entrou e enxergou aquele determinado valor? Então, eu coloquei como prioridade dentro da minha própria empresa que eu vendo experiência para o meu cliente, que com a Graco ele vai contar. E vai ter todo o suporte. Então, trazendo isso para a saúde mental de forma bem positiva, o cliente, ele quer viajar sem ter problemas. Ele quer viajar tendo uma empresa que te dê suporte e que te traga todas as soluções. Sabemos que uma viagem também ela pode ser algo imprevisível. O teu voo naquele momento pode ser cancelado. O aeroporto, quando tu está pousando naquele destino, pode fechar. Pode chover, entendeu? O hotel, quando você vai chegar lá no hotel, a tua reserva pode estar cancelada. E será que nessas horas a internet vai te dar aquele suporte? Tu vai ligar para quem? Tu vai mandar mensagem para quem?
E a gente vai dar suporte para o nosso cliente. Então, eu acho que a experiência que agrega com o suporte para aquilo que você vende e entrega para o teu cliente, ele sabe que ele vai contar com a Graco Viagem. Agora veja só, porque aqui você está diante de uma psicóloga, uma psiquiatra. Isso aqui é praticamente uma junta de saúde mental. Então, eu estou observando aqui no teu discurso, análise de discurso. E aí a gente está vendo o seguinte: quem é aquela pessoa que estava na rodada de amigos e que essa pessoa não queria colocar o seu nome por achar que poderia ser uma atitude egocêntrica, né? Não queria colocar o seu nome Graco, e uma pessoa que passou a ser o influenciador digital da própria empresa, colocando sua cara o tempo todo, fazendo as viagens, mostrando os destinos. Então, veja que você teve uma quebra de paradigma aí, não só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista pessoal. Sim. E, com certeza, você antes trabalhava, como você falou, você trabalhava no ramo, mas você trabalhava como empregado. E você passou a trabalhar como empregador, quando você montou seu próprio negócio. E nisso você teve que fazer muitas mudanças. Quais foram, na tua história, na tua existência, nesse trajeto, na tua jornada, as objeções que você teve que quebrar, aquelas crenças, aquelas vergonhas? Conta pra gente da dificuldade que você teve quando você era o cara que não queria colocar o próprio nome na agência, e hoje essa pessoa que divulga as viagens cara, nas redes sociais é a cara do teu negócio. Inclusive, teu nome é muito legal, né? Porque seu nome impacta. Parece Grécia, Imagina, né? Só tipo me imagina em Mykonos. Parece uma coisa assim internacional, né? E o nome dele é bonito, impacta, e que bom que ele continuou mantendo o nome dele, né? Acabou não seguindo o conselho ou as dúvidas que ele teve, porque eu não consigo nem imaginar um outro nome. Quando você fala Graco, eu olho pra você, já é a tua cara, né? Quando sair daqui, a gente já quer agendar uma viagem, né, Alessandra? Coisa boa. Nosso bem-estar. E uma outra coisa que eu percebi também, que o teu mindset foi o seguinte, me corrija se eu estiver errada, você não vende viagem, você vende memória afetiva. Sim. Exatamente. Né? Então, você não vende viagem, você vende experiência. Quando você fala, você está falando, eu te vendo uma memória afetiva positiva. Eu quero que você tenha com quem contar. Eu quero que você tenha os mínimos problemas possíveis que podem acontecer, porque eu penso por você. Porque eu tenho esse conhecimento das minúcias que já aconteceram na minha história de vida, que eu posso proporcionar para você uma experiência em que você vai ter só coisas boas para contar. É isso? Sim, é isso. Então, mas aí me fala das tuas crenças que você teve que quebrar. E quando ela fala das crenças e dessas quebras de paradigma, o nome foi um dos fatores mais essenciais. Por quê? Quando você quer interligar o teu nome com a tua própria empresa, você pensa milhares de coisas, e uma delas a gente sabe que ao longo da nossa vida, a gente tem pessoas que nos ama e outras que nos odeia. Então, eu tinha essa questão na minha cabeça das pessoas enxergarem Graco. Esse nome já não é comum. Então, Graco já não existe muitos. Então, quando enxergassem Graco, ou ouvissem Graco, pensassem naquela pessoa que, por algum motivo, certo, não gostou, não conviveu bem, não deu certo, ou teve relacionamentos que realmente não foram bons, enfim. Então, essa quebra de paradigmas começou justamente no início, nessa fase do meu nome. Mesmo assim, eu quis colocar. E quando eu fiz a opção de seguir a minha própria carreira, sair do emprego fixo para algo que era, né, foi incerto naquele momento, mas que eu precisava fazer uma escolha e decidi colocar Graco Viagens, eu comecei a pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso realmente que eu quero? E hoje eu digo para vocês de forma bem clara, hoje eu não consigo viver sem a Graco Viagens, porque a Graco Viagens, ela ao mesmo tempo que me traz novos sonhos, novas oportunidades, novos crescimentos, eu sou uma empresa que com 6 anos de empresa, eu comecei de 1 seguidor para 38 mil seguidores. Onde no período do processo da pandemia, nos últimos 2 anos, onde o turismo foi um dos setores mais afetados e prejudicados no mundo, eu tive a perda de vendas, a perda de clientes e a perda de produção. Onde eu comecei a me deparar, será que eu vou ser mais uma empresa que vou fechar as portas?
Novamente, aí vem o segundo quebra de paradigmas, onde eu precisava ser o diferencial no mercado, no meu ramo do turismo, para que eu pudesse impactar e ter novos clientes e fidelizar esses clientes. Aí vem o mundo da rede social, que eu nunca dei cara a tapa para pegar um celular e fazer um stories e divulgar o meu próprio negócio. E fazer uma viagem, estar lá nos Estados Unidos e mostrar onde eu estava, para que as pessoas entendessem que por trás da Graco Viagens existia um Graco que estava ali para divulgar o seu produto, o teu serviço e cativar esses novos clientes. Foi aonde eu fiz um curso de oratória, foi meu primeiro pensamento, para tentar encontrar técnicas de como eu pudesse, certo? Ir para os stories. E gaguejando, e falando errado, e colocando de mau jeito. E aí eu comecei a enxergar e analisar que quanto mais eu viajava, mais eu divulgava, mais eu vendia. Uau! Aonde meus stories começou de 1, 5, 10 visualizações para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. E eu, caramba, tem alguma coisa errada, de forma positiva. Então, eu comecei a tentar encontrar técnicas para mim trabalhar de forma onde eu pudesse ser o próprio influenciador do meu negócio. Então, foi o segundo paradigma que eu analisei e vi que estava dando certo. Fiz o curso de oratória, depois entrei num treinamento de imersão do Carlos Oshiro, que devo muito isso a ele, onde pôde abrir minha mente, minha visão para enxergar o mundo de outra forma e acreditar muito mais em mim para que meu negócio continuasse evoluindo. E aí foi nessa época que viajamos juntos, sim, né, para São Paulo? Sim, foi nessa época que viajamos juntos para São Paulo. A gente foi para um treinamento chamado Fator X Live, que abriu muito mais a minha mente. E aí eu comecei a me apaixonar por stories, por rede social, por Instagram. Fui tentar buscar a minha identidade visual, ver o que realmente eu queria, ver qual era o meu propósito, o que é que eu queria continuar fazendo para cativar mais o meu cliente, fidelizar mais o meu cliente, e a gente vai evoluindo, vai fazendo outros trabalhos. Hoje eu trabalho muito nesse circuito também de rede social, com algumas empresas entre Brasília, São Paulo e Rio. As portas foram se abrindo para que alguns influenciadores fossem conhecendo o Graco, da Graco Viagens, e hoje eu atendo várias pessoas famosas que têm o Graco da Graco Viagens como seu assessor de viagens e todo o suporte de assessoria. Então, eu deixei de vender somente uma viagem e de realizar sonhos e dar essa assessoria toda. Eu vi algumas coisas muito legais, assim, né, no que você trouxe. A questão da quebra do paradigma, ela passa muito por você se permitir. Sim. Então, o que eu percebi? Eu percebi que em algum momento você buscou. E quando você falou, olha, tem duas coisas que foram muito importantes. Eu fiz curso, eu paguei, eu investi, eu busquei conhecimento. As pessoas têm uma ideia de que as coisas vão acontecer na vida da pessoa e que ela já está pronta para aquilo. Não. E, na verdade, o conhecimento ele é fundamental. E o conhecimento contínuo é uma coisa que você vai adquirindo, você vai evoluindo, e quando muitas vezes você olha para trás, você nem reconhece mais quem você era antes daqueles vários treinamentos, capacitações e cursos. E as pessoas têm uma mania, né, de não ver um curso e um treinamento como um investimento e como uma evolução. Infelizmente, isso é algo que acontece bastante. E duas coisas positivas em você, Graco, que eu percebi também no seu discurso, e a gente fala isso pro pessoal que está assistindo a gente, você que tem um problema, que está enfrentando alguma coisa, observa ao teu redor, quais são as tuas dificuldades, e levanta a mão e pede ajuda, que foi o que ele fez. Ele, olha, tenho dificuldade em oratória, vou buscar ajuda para saber me comunicar com os meus seguidores, para as pessoas verem um pouco da minha empresa. Não sou bom nisso, mas vou buscar ajuda nisso, por exemplo. Não sou tão bom quanto eu gostaria, então vou buscar ajuda. Levanta a mão e pede ajuda, isso em qualquer situação da tua vida. Se for, no caso dele era uma questão de oratória, mas se qualquer coisa na saúde mental, que você esteja precisando de ajuda em casa,
que você esteja falando, poxa, eu não tô sabendo resolver essa situação da minha vida. Levanta a mão e busca ajuda de alguma pessoa que pode te ajudar, né? E a segunda coisa é que ele enfrentou o problema dele, porque ele podia ter feito assim, depois do meu curso de oratória, eu vejo se eu consigo fazer. Ele não, ele falou, comecei a postar, gaguejando mesmo, falando errado mesmo, ia lá, metia a cara, investi também tempo e energia em exercitar isso. E isso foi muito legal, porque você enfrentou seu medo. Muitas pessoas buscam ajuda, buscam conhecimento, mas não dão um outro passo, que é enfrentá-los, né? Então, é botar um passinho de cada vez, mesmo errado, tentando. Joguei a cara, fui lá, gravei. Saía legal, às vezes não, mas eu fazia o upload, algumas pessoas gostavam, outras não, e tá tudo bem. Entender que tá tudo bem, você não vai ficar perfeito nunca para começar. Tem que começar e ir, aos poucos, melhorando o seu processo. E colocando isso, né, como você tá falando aí, eu acho que eu fui muito ousado, certo? Corajoso. Eu acho que Corajoso. essa questão da ousadia, ela faz muito parte de mim, com essa coragem toda. Porque quando você pensa em dar cara a tapa nas redes sociais, você pensa se você é bonito, se você tem cabelo ou não, se você tá bem maquiado, se você vai agradar, vai falar de forma correta. O que as pessoas vão falar de você. De você. Te chamam até hoje de É sempre assim. blogueirinho. Blogueirinho, porque você pensa muito nisso. O que é que vão achar de você? O que é que vão falar de você? E quando você tira isso da tua mente e não se preocupa tanto nos outros, e sim na mensagem que você está passando para o outro, seja de forma positiva ou não, você não vai pensar só no outro, você vai pensar como você está agindo sobre isso. E aí essa questão da coragem e da ousadia, eu comecei a dizer assim, não, eu não preciso pensar somente no porquê estão pensando do Graco. Eu, pelo menos, estou dando cara a tapa para falar. Ou chegar lá, aparecer. Agora, só que esse processo é muito interessante, porque a gente gera muita ansiedade, né? Você tem uma perspectiva de que você está vendendo, você está empinando. Em algum momento, você morava aqui em Manaus, você foi morar no Nordeste. Então, tem toda uma transição de vida. Sim. E no meio desse processo, entre uma pandemia, onde todo mundo fica trancado dentro de casa, tem lockdown. E a gente não sabia o dia de amanhã. Mais, a gente não sabia o dia de Não amanhã. sabia. Fala pra gente como foi lidar com a ansiedade e se você já teve pessoas, de repente, é uma pergunta, duas perguntas em uma, né? Primeiro, a gente quer saber como é que você lida com essa questão assim, da ansiedade nesse momento, né, que foi de muita incerteza. E o segundo, se você já teve pessoas que você sonhou junto, fez pacote e tudo, e a pessoa acabou tendo crise de ansiedade durante a viagem. Conta pra gente. Eu acho que eu vou responder essa pergunta de trás para frente ou de frente para trás, entendeu? Porque vai encaixar dentro do que você perguntou. Primeiro, Graco, já teve pessoas que já comprou um pacote ou durante uma viagem, já enfrentou uma crise de ansiedade? Eu. Uau! O próprio Graco. É mesmo? Graco, a gente tem uma coisa pra te dizer. O próprio Graco. Relaxa. Tudo passa. Entendeu? Por quê? Porque em alguns momentos, na correria toda da viagem, eu tinha uma viagem que era para um evento em Gramado, por sinal, e eu precisava vir de Recife, por quê? Porque o grupo saía de Manaus. E aí cheguei em Manaus, algumas horas a caminho do aeroporto, eu comecei a me sentir umas palpitações, suores, entendeu? Uma dor de cabeça intensa, uma sensação, né, foi de desmaio que eu, deve ser a pressão, alguma coisa do tipo. Naquele momento, eu cancelei a viagem, não fui até o aeroporto, não viajei porque eu achei que pudesse estar com uma crise de pressão alta, certo? No dia seguinte, eu amanheci melhor, fui no shopping Ponta Negra, fui almoçar com minha irmã, inclusive, tinha uma reunião com outros amigos e lá eu senti os mesmos sintomas do dia anterior quando eu estava a caminho do aeroporto. E foi aí que eu resolvi procurar o meu terapeuta, certo? Ir ao médico e aí, simplesmente, eu estava com uma crise de ansiedade. Aí eu comecei a me perguntar, caramba, viajo bastante, estou em vários hotéis, estou em várias cidades, tomo banho de mar, estou na praia, estou no sol, tenho crise de ansiedade? Como é que pode ser isso?
E aí vem a primeira pergunta, de trás para frente. Lá no auge da pandemia, nesse momento todo de insegurança, nesses 2 anos onde eu me deparei com várias empresas fechando, inclusive do meu ramo foi do turismo, que foi praticamente um dos setores mais afetados no mundo, certo? Eu, naquele momento, era o bambambam da parada, talvez o Graco, firme na família, seguro, as vendas não entravam, o financeiro foi afetado, ninguém comprava, ninguém queria viajar, os problemas só iam surgindo todos os dias, os voos iam cancelando, o cliente não ia tendo a viagem dele, os aeroportos fechando, e eu achava que eu estava me segurando firme e forte, e que aquilo ali ia passar como tudo normal. Então, o medo de fechar a Graco Viagens, a insegurança de não realizar o sonho do meu próprio cliente, a minha família, como que eu iria manter a questão financeira, até porque sou pai, sou avô, sou filho, então preciso também estar firme e forte. Então, é muito radical você, na frente de todo mundo, tá tudo bem, mas por trás de você, quem te pergunta também, você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Dormiu tranquilo? Então, essa crise de ansiedade toda, quando eu me deparei achando que tudo já estava legal, ela própria me pegou. Ou seja, eu já vi vários clientes meus que, por algum motivo, Graco, não vou viajar hoje porque eu não consigo sair nem de casa, ou tenho medo de ir para o aeroporto. E vale ressaltar que mesmo depois de 3 dias que eu tive a crise, eu tinha que voltar para casa. E eu cheguei a um ponto extremo da crise que eu senti medo de entrar dentro do próprio avião que eu vivia o tempo todo dentro dele. E aí, como é que volta, né? E aí, como é que volta? Agora, vamos fazer aqui uma retrospectiva, porque a gente está falando de saúde mental, então é muito legal a gente focar, né? Pensamento negativista e fatalista. Porque você achava naquele momento que não ia dar certo e que acontecia alguma fatalidade, você estava com medo do que pudesse vir a acontecer. Isso é uma característica central do transtorno de ansiedade, né? E aí você teve sintomas físicos, que esses são sintomas psíquicos. Os sintomas físicos da ansiedade, taquicardia, tremor, tonteira, assim, aquele falta de fôlego, a sudorese, né? Então, você começou a ter sintomas físicos, dor de cabeça, aumento da pressão arterial. As pessoas, muitas vezes, já chegam no consultório, né? Vários pacientes dessa forma, com um bolo dessa altura, com sacola de edredom da Riachuelo, cheia de exame, que já passou em tudo quanto foi médico, cardiologista, neurologista. Achou que estava tendo ataque cardíaco. Com certeza, foi para pronto-socorro, né? Então, a gente vê uma característica muito interessante, porque apesar de assim, viajar ser uma coisa relaxante, desestressar, tomar banho de mar, você tinha uma característica de ter responsabilidade sobre a viagem das outras pessoas. Agora, eu vou te fazer uma pergunta fundamental. Em algum momento disso tudo, tem uma coisa que acontece muito na ansiedade. Ficar sem dormir. Você chegou em alguns momentos a perder o sono? Eu não cheguei a perder o sono, mas eu acho que em vários momentos eu cheguei a dormir pouco, certo? Porque se você precisa ter no mínimo 8 horas de tempo de sono para que você possa relaxar, eu acho que essas 8 horas, naqueles momentos, se eu refletir e analisar hoje, eu não tive. Ou porque estava preocupado demais, ou porque em alguns momentos achei que não fosse conseguir, ou que tudo fosse dar errado, certo? Mas engraçado que, com tudo isso que você colocou agora, que acontece mesmo da parte física ou mental, eu todas as vezes que eu pudesse pensar que eu não fosse conseguir, eu tinha a certeza que eu ia conseguir. Eu acho que o que aconteceu aqui, então, a gente está falando de uma pessoa que segurou a onda por muito tempo, aguentou a ansiedade. A ansiedade, gente, que eu tô falando aqui, é a ansiedade normal que todos nós temos, de medo do futuro, do que vai acontecer, as preocupações da nossa mente com família, neto, filho e tudo, trabalho, financeiro, enfim.
todo o conjunto, segurou a onda, ficou pensando demais, ficou ali o tempo todo falando, não, isso vai dar certo, isso vai ter que dar certo, isso vai ter que dar certo, não tem como dar errado, tem que dar certo. E aí chegou uma hora em que ele virou, a ansiedade virou patológica, que foi quando paralisou ele. Então é muito legal isso que a gente está falando aqui, porque existe a ansiedade em níveis normais, que é que você estava segurando a onda lá, Sim. vivendo a tua vida e segurando, e aguentando, colocando embaixo do tapete algumas coisas para conseguir acordar no outro dia Sim. e seguir. Vamos lá, vamos nessa. Aí teve uma hora que você paralisou. Aí sim é o estalo, você falou, eu preciso de ajuda porque não tô conseguindo quase nem entrar no avião. Sim. Paralisei total. Aí sim a gente tá falando de uma ansiedade patológica e que a gente precisa é quando ela começa a te impedir de viver. Porque você ficou segurando por muito tempo os teus pensamentos, as tuas preocupações, né? Com o que estava acontecendo no teu momento de vida e do mundo também, né? Toda essa pressão. Aqui o programa é Graco no Divã, né? Então, aqui é uma consulta. Então, momento da consulta. Momento terapia e psicológico. Então, assim, uma coisa interessante, né? É que eu percebo. Você não é uma pessoa que tem um padrão de pensamento normalmente negativista. Você teve naquele momento que o negócio queria te pegar, né? Sim. Isso foi uma coisa pontual ali, e depois você foi procurar ajuda, assim como você foi procurar o curso de oratória. E aí eu quero falar uma coisa muito importante aqui para quem está assistindo a gente. Você percebe que em momento algum a vida dele ficou realmente paralisada, que em momento nenhum ele se acovardou diante das dificuldades e nem se sentiu humilhado ou subjugado ou diminuído ou inferior em pedir ajuda, muito pelo contrário. Isso é uma característica de pessoas que são extremamente resilientes, humildes e que, por isso, elas evoluem. Porque se ele não tivesse pedido ajuda para o terapeuta, ajuda médica, se ele não tivesse ido fazer o curso de oratória, não tivesse pago imersão, não tivesse ido feito outras coisas da vida dele, ele, nesse momento, não estaria na situação que ele está. Então, se você quer evoluir de vida, se você quer uma coisa melhor para a tua vida, você precisa de ajuda, sim. E aí você vai ver onde é que eu preciso de ajuda. Seja um curso de fotografia, seja um curso de oratória, seja um terapeuta, seja um médico, mas a gente precisa muito ter consciência de que pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Não é. E o diferencial do Graco mesmo realmente foi, opa, preciso melhorar na mídia social, preciso aprender a falar, busca ajuda. Meu Deus, eu tô paralisando aqui, eu não tô conseguindo ir pra uma coisa que normalmente eu ia sem medo nenhum, faz parte da minha história, da minha vida. O que tá acontecendo comigo? Ajuda. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Nós todos somos seres humanos, passamos por diversas questões. Muitas vezes, com o corre-corre da vida, a gente não se percebe. E a gente tá falando de um homem que tem uma percepção de si, da sua personalidade, tem um autoconhecimento já super legal, mas que naquele momento tomou conta dele a ansiedade. E eu vou colocar ainda um outro fator, assim, bem interessante, né? Estamos aqui avaliando a vida do Graco para todo mundo. Então, o que acontece? O não dormir, porque ele já vinha preocupado em reduzir a quantidade de sono, pode ter sido um fator precipitante para que o cérebro começasse a desorganizar a ponto de você entrar na crise de ansiedade. Com certeza. Porque o sono, ele é uma função fisiológica fundamental. Que quando você pode estar caindo o mundo, mas você está conseguindo dormir bem, é porque você ainda está segurando a peteca. Quando você começa, eu durmo 8 horas, estou dormindo 7. Eu durmo 7 horas, estou dormindo 5. Eu durmo 5 horas, estou dormindo 4. Quer dizer, você começa a reduzir, você está indo dormir muito tarde, acordando muito cedo. E você sempre com a necessidade de dar conta de um dia que só tem 24 horas. E você está trabalhando 16, que é de quando acorda a quando vai dormir. E muitas vezes mais do que isso, porque você reduz e dorme menos de 8 horas, e isso acaba fazendo um processo. Agora vamos para a neurociência, vamos lá. Isso vai reduzir BDNF, que é o fator de proteção cerebral. Isso vai elevar o cortisol, que vai gerar consequência em todo o organismo, não é só na saúde mental. Então, é muito interessante quando a gente avalia tudo isso, porque a gente está aqui com esse foco da saúde mental, a gente avaliar que olha o sinal de alerta que teve. Então, já tinha um sinal que, às vezes, a gente vai negligenciando, né? Porque dormir é fundamental. Provavelmente já vinha surgindo e eu, por algum motivo, não tinha aquele estalo. E queria bem ressaltar sobre essa questão. Eu voltei para casa e depois tive outras crises que não tão relevante dessa forma, mas
todas as vezes que por algum motivo eu comecei a sentir a crise, eu parava, refletia e pensava, opa, Graco, não tem nada, não está acontecendo nada, isso não sou eu, entendeu? Justamente porque, para que por algum motivo eu não trouxesse aquilo para mim de forma até negativa mesmo, de achar, eu preciso me automedicar para imaginar que eu estou sentindo alguma coisa e que preciso melhorar. Então, eu não queria chegar a esse ponto extremo, aonde o que eu precisava era respirar, levantar, refletir, ou talvez um bom momento de sono, ou retirar aqueles pensamentos da cabeça e tentar aliviar de uma outra forma. E todas as vezes que realmente eu fiz isso, opa, não tenho nada. É como se eu tivesse esquecido. Relaxando? E tudo passando. Relaxando e tudo passando. É o que a gente diz aqui, né? Relaxa. Que tudo passa. Então, e também respeite seu tempo, né? Sim. Aprenda a entender que você nem sempre vai conseguir relaxar e vai precisar buscar ajuda para elaborar esses sentimentos, essas sensações, para que você consiga, assim, respirar e organizar a sua mente para que você consiga passar por tudo isso e ir enfrentando um problema de cada vez. Então, é como a Ale falou, uma resiliência muito grande você tem, Graco, você tá de parabéns. E que legal. Obrigado. E super corajoso, Opinião né? técnica. E super corajoso, porque olha, quantas pessoas passam por dificuldades, estão ouvindo você falar Sim. agora e vão dizer, caramba, que legal. Vão se inspirar em você e vão seguir os seus sonhos e vão entender que vai ter altos e baixos e tá tudo bem, relaxa, tudo passa. E faz parte da vida, essa instabilidade. A gente tem momentos que a gente tá bem, que a gente tá seguro, que a gente sabe quem a gente é, que a gente sabe para onde a gente vai. E vai ter momentos que muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, os nossos pensamentos vão tomar conta da gente e a gente vai... Opa, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Por que eu tô tão negativa? Por que eu tô com tanto medo? Por que eu tô deixando de fazer algo que eu sempre fiz e nunca tive medo? Para você parar, para pensar, organizar a sua cabeça, relaxar. E aí tudo vai passar. Agora tem um detalhe muito importante. Em algumas fases da minha vida, eu já passei por alguns momentos que eu precisava, tipo assim, cara, eu preciso parar tudo. Aí, assim, Jesus toca no ombro e diz assim, para, doida. E nesses momentos da vida... Eu adoro quando a Alessandra fala isso, porque eu imagino de fato Jesus fazendo isso com ela. Não sei porquê. Eu não sei porquê que eu imagino. Batendo no ombro dela e dizendo assim, para tudo. Doida, para doida. Para doida. Na verdade, quando eu imagino Jesus fazendo isso, eu imagino Jesus me pegando pelos cabelos e dizer assim, para, troço. Porque às vezes sendo tão delicado comigo não funciona. E aí, o que acontece? Eu imagino que diante desse contexto, muitos momentos da minha vida que eu precisei fazer esse para doida, eu pensava, eu preciso me retirar do ambiente onde eu estou. Eu preciso sair de Manaus, eu preciso ir para uma praia, eu preciso ir para uma serra, eu preciso ir para uma montanha. E aí, quando a gente fala de destinos para você, sabe assim, relaxar, zerar a vida e você simplesmente renovar o HD... Porque tem estudos que mostram... Eu adoro os estudos. Então, tem estudos que mostram que quando você passa 15 minutos em atividade contemplativa com o horizonte, você consegue mudar a frequência das ondas cerebrais. Cara, olha que coisa incrível. Então, quando as pessoas falam de renovar a mente, de fazer viagens, quais são os destinos que você consideraria destinos que não é para assim, é para aquela muvuca, né? Que muitas vezes a mente volta mais cansada de uma viagem dessa. Quais seriam os destinos que as pessoas poderiam fazer para relaxar, para se reencontrar, para ter aquele nosso uau, tô voltando com a bateria recarregada? Primeiro ponto, eu acho que quando você fala em férias, quando você fala em viajar, ou quando você quer pegar um feriado prolongado para curtir uma viagem, você pensa muito mais em agregar conteúdo do teu roteiro para que você não fique parado e nem zen para nada. Você quer a balada, você quer as festas, você quer o passeio. Um exemplo aí, para gente que terminou aí um carnaval desse, que todo mundo esperava durante 2 anos que não se tinha. Então, estava todo mundo muito preso com a necessidade de querer pular o carnaval. Quando você pensa em viajar para relaxar e ficar zen, eu vou no primeiro ponto onde a gente vive, que nem o próprio amazonense conhece o lugar, o habitat que ele vive. Isso é fato. Nós hoje temos... Adorei. Nós Adorei.
É verdade. É verdade. Arrasou. Nossa, Amei. Amazonas é lindo, Sim. cara. Eu vivo no interior, eu amo. Eu, às vezes, troco uma ida ou uma volta de avião para poder fazer aquilo de barco, canoa, voadeira, Então, expresso. olha a vibe que você teria se você fosse para um hotel de selva, tivesse só você e a natureza para relaxar, para acordar 4h30, 5 horas da manhã, para ouvir o cantar dos pássaros, para fazer um passeio de canoa, Ai, já quero. para dar um mergulho no rio. Que maravilha. Naquele momento, você estaria como? Zen. Exato. Você iria relaxar e ter um confronto entre você e a natureza. Sem perturbação, sem correria, sem balada, sem festa, sem nada. Então, nós temos um polo turístico incrível na nossa região para tudo, onde nós queremos muito mais buscar lá fora é aquilo que aqui a gente tem de melhor. Então, eu acho assim, pensou em viajar, pensou em relaxar, nós já temos aqui isso para fazer. Isso é verdade. Então, eu acredito Que legal. que o Manauara Amei. poderia aproveitar muito mais a sua região, usufruir muito mais e justamente desafogar suas crises de ansiedade, né, aqui. Seus estresses. Agora, né, esses problemas. eu aproveitei aqui a região e tal, vou sair daqui. Tenho condições de ir em outro lugar, Nem quero ir para outro tudo, lugar. é só festa, é só balada, é só divertimento, é só passeio turístico. Vai pro Nordeste. A coisa mais Que perfeita. hoje também é um dos polos, tu não precisa ir para o Nordeste, para as capitais, para as grandes capitais, para justamente ter a muvuca, mas, por exemplo, uma viagem que você fez, Lençóis Maranhenses. Ai, gente, viagem Só da você vida. e a natureza. Gente, Deus está Ali, presente naquele lugar. as Me la- arrepiei todinha agora. As lagoas, entendeu? Aquele astral inovador, diferente, para você relaxar. Ou vamos colocar um outro, Jericoacoara. Eu amo. Um outro Jeri, lugar. maravilhoso. Ou Amo. vamos sair de Jeri gente, e amo. vamos pensar lá em São Miguel Amo. dos Milagres. Lindo. Que São também Miguel é dos uma outra Milagres. região São do Miguel eu não Nordeste. conheço. Muito Pipa boa. também é Agora, lindo. Graco, não quero praia. Odeio areia, Graco. Não- Eu não quero Pronto. areia, eu odeio praia, Vamos pelo amor de pensar Deus. Nas Chapadas. Chapada dos Gente. Veadeiros, uma viagem Dizem incrível. que tem uma energia maravilhosa. Uma lá também. energia Pois é. surreal. Chapada dos Guimarães ou Diamantina lá na Bahia. Então, assim, tem gosto para todos os lados. O problema é que quando você pensa em viajar, você às vezes quer muito o glamour, o luxo e um lazer diferente para você ter que explorar esse turismo. Tá, mas se a pessoa quer uma conexão com Deus, ela quer aquele lado espiritual, Ela quer ela recarregar quer a bateria recarregar as no energias, nível... ela quer meditar, assim, ela quer contemplar a existência do soberano. Qual é o seu destino para isso? Eu, Uma fi- resposta. eu ficaria com a Amazônia. Ai, que lindo! Eu ficaria com a Amazônia. Só Aonde? você, Vamos lá. só você, a canoa no meio do rio de braços abertos, Uau. recebendo toda aquela energia que você tem em todo aquele lugar incrível que a gente conhece. Eu tenho uma confissão pra fazer sobre isso. Eu nunca viajei para Amazonas, assim, pro interior, assim, realmente tenho pouquíssima experiência, mas eu me conecto demais com Deus, eu me conecto demais com a espiritualidade, olhando pro pôr do sol na minha varanda, para aquele rio. Quando ele falou Tá assim, a gente tem que olhar mais pro nosso, né, para Aham. onde a gente tá, eu me emocionei aqui, quando ele falou, me arrepiei todinha, porque, gente, por muito pouco, se um pouquinho, uma amostra grátis, né, de quando eu preciso dar uma respirada, uma recarregada. É só olhar o pôr do sol ali da onde eu tô. Eu olho pro céu daqui, às vezes eu tô no trânsito, indo pra casa, ou indo buscar meu filho na escola. Eu olho pro céu, pro pôr do sol daqui, que pra mim é o lugar mais lindo do mundo. O melhor pôr do sol é daqui, da nossa região. E eu me conecto tanto com Deus, assim, eu fico tão recarregada. E imagina se você tira uma semana, um final de semana, em 5 dias, um feriadão, para fazer isso lá da nossa, né, aproveitando o nosso interior, aproveitando a natureza na sua origem mesmo, tipo assim, dedicando um tempo de fato, energia para ir para um outro lugar, se conectar. Imagina. Eu queria só completar mesmo tudo isso que você está colocando aí, é que sempre nós ou o cliente, entendeu? Ele pensa num fator chamado preço. Uhum. Você acha
caro viver tudo isso aqui onde você está, mas você não acha caro ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, Verdade. ou ir para o Nordeste. Verdade. Você gasta todo o valor possível. Pra É Gramado, verdade. gente, caríssimo. Você gasta todo o valor E possível. aqui do lado, só que não. Então, Facada. mas aqui você não quer valorizar e investir o que você tem aqui, na própria Amazônia. Olha aí, é Beleza. Agora sensacional vamos lá. isso, gente. Ele falou muito bem. Quais são as mudanças, as transformações que você gostaria de deixar aqui para as pessoas? A pessoa poxa, tá tudo muito caro, não tô querendo viajar. Então aqui eu quero que você deixe a sua mensagem, né, sobre como você percebe que viajar pode beneficiar a vida de uma pessoa, essa mudança de modelo mental. Então deixa teu recado aqui olhando para esta câmera. Pra lá. Você aí, ó, que vai ouvir agora o Graco. Eu acredito que primeiro ponto é você enxergar que viajar é você refletir tudo que você está vivendo naquele momento. Viajar é você sair da tua zona de conforto para você relaxar. Seja, às vezes, você até sozinho. Porque na maioria das vezes a gente fez pergunta, caramba, tô sozinho, vou viajar com quem? Não sou casado, sou solteiro, não tenho amigos, quero ter um momento somente eu, aquela conexão com Deus que ela colocou. Escolhe aquele destino e viaje sozinho. Saia da sua zona de conforto, aproveite o seu momento. Eu costumo dizer que férias é viajar. Ninguém tira férias para ficar em casa. Ninguém tira férias para assistir Sessão da Tarde. A gente tem que curtir uma viagem. E um fator predominante, viajar não é caro. Viajar é para todo mundo. Às vezes você acha que uma parcela de R$ 199 por mês, você vai perder o quê? Mas em compensação, a viagem que você fez, ela vai te trazer tantas histórias e tantos momentos quando você voltar, que você vai perder o ano todinho de tanta foto maravilhosa que você tem para postar. Então é um momento de conexão entre você e a viagem. E você pode viajar. Você pode viajar. E com a Graco Viagens, que é o melhor. Então, fala também como é que as pessoas seguem você e a Graco Viagens. @Graco Viagens. Graco Viagens hoje é uma agência 100% online. Você se conecta direto com o nosso Instagram. Lá tem um link da bio. Você pode escolher um dos nossos consultores e lá ele vai montar teu orçamento, tirar suas dúvidas, tentar entender o teu roteiro, o que é que você busca, procura para fazer aquela viagem dos sonhos que você mais quer. E com aquele preço que só a Graco Viagens tem. Graco, não posso pagar à vista, vou pagar parcelado no cartão, vou pagar parcelado no boleto. A gente entende o que você precisa. Ah, eu já quero viajar. Quando a gente terminar aqui, a gente vai conversar bem baixinho. Ai, Graco, uma pena que a gente tem, assim, tão pouco tempo, né? Porque dá vontade de ficar conversando com você aqui Horas. muito mais. Mas, assim, a gente também tem o centro da cidade de Manaus, que é muito bonito. Tem muitas pessoas manauaras que, infelizmente, nunca entraram no Teatro Amazonas. Sim, a parte histórica. Muitas pessoas que nunca entraram na igreja de São Sebastião. E ali do lado da igreja nós temos Casa Monsenhor. Casa Monsenhor, que tem um lanche maravilhoso. Gente, tem algum caramujo por aí? Ainda tem? Vocês ainda deixaram algum caramujo, algum docinho? Porque a gente recebeu um lanche hoje fantástico. E quem quiser conhecer, gente, vai lá na Casa Monsenhor. Fica na 10 de julho, do Maravilhosa. lado do... Deixa eu tirar da frente da linha, ó. Eu tô fazendo um coração em cima. assim. Então pronto, então volta pra cá. Gente do céu. Olha, não, eu vou mostrar porque esse daqui é o lanchinho que a gente vai ter. Olha só esses caramujos, gente, pelo amor de Deus. Sem glúten, sem Isso aqui lactose é pra fitness. você, viu? Olha, isso aqui eu juro, gente, que é de Deus, não engorda. Não engorda pouco, mas vale a pena. E depois nada que meia hora de esteira não compense. Porque Meia hora você por caramujo, precisa, tá? meia hora por Por caramujo. caramujo. Você precisa dar valor ao centro histórico que nós temos. E vá lá com a sua família fazer um lanche na Casa Monsenhor, porque é bom demais. Então, todo mundo... Ai, doutora, eu quero ir lá comer aquele doce que a senhora come. É esse, amiga, caramujo. É o caramujo que é a delícia, o sonho de consumo. Então, vamos lá, que agora o Graco vai degustar um lanche maravilhoso da Casa Monsenhor. Nossa, que coisa boa! Gente, muito Obrigado. obrigada. Então, vamos lá, porque afinal, tudo
tudo passa. Relaxa que tudo passa. Com uma viagem, então, da Graco Viagens, melhor ainda. E como tudo passa, você aproveita e não passa em branco. Compartilha, salva, inscreve no canal Spotify e YouTube, tá? Vai ouvindo no carro e recomenda para os amigos. Porque essa história de superação foi tudo de bom. Obrigado. Gente, Tchau, até a gente. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.